E se o cristianismo que você aprendeu fosse apenas a superfície de um texto muito mais antigo do que você imagina? E se o que chamamos de fé tiver sido moldado para esconder um mecanismo, um padrão, uma chave silenciosa que só quem soube ler nas entrelinhas conseguiu carregar pelo tempo? Você tem certeza de que conhece a origem do que acredita? Ou apenas repetiu uma versão cuidadosamente lapidada para soar completa? Há um tipo de conhecimento que não grita, não disputa palco, não pede permissão. Ele apenas respira por baixo das palavras, como um fogo que aprende a se esconder dentro do carvão. Thoth, senhor dos registros invisíveis e da inteligência que atravessa eras, não falaria em dogmas como quem entrega uma bandeira. Ele falaria em código, em linguagem viva, em símbolos que parecem simples até o instante em que você percebe que sempre esteve olhando para o lado errado. E é aqui que entra a Bíblia etíope, não como curiosidade histórica, mas como uma porta que ficou aberta tempo demais para ser ignorada por acaso. Dentro dela há um cristianismo que soa familiar o suficiente para te atrair e estranho o suficiente para te assustar. Como se a mesma história tivesse sido escrita com tinta dupla, uma para acalmar a multidão e outra para despertar quem já não consegue dormir em paz com respostas prontas. Pense nisso como um mapa enterrado em plena luz do dia. Você passa por ele toda semana, talvez toda a vida, sem notar que as linhas não estão ali para contar um relato, mas para orientar uma travessia interna. O que Thoth insinuaria não é que te faltou fé, mas que te faltou leitura. E não leitura de palavras, e sim de intenções. Porque existe uma diferença brutal entre acreditar e decifrar. O detalhe mais desconfortável é este. Quando um segredo espiritual é bem escondido, ele não parece um segredo. Ele parece normalidade. Ele parece tradição. Ele parece a única versão possível. E talvez seja por isso que o que você está prestes a ouvir cause essa pressão estranha no peito, como se algo em você já soubesse, mas tivesse aprendido a se calar para sobreviver dentro do consenso. Então, não tome esta abertura como promessa de revelação rápida, porque isso seria um insulto ao próprio código. Tome como um aviso sutil. Se você ignorar isto, não perde apenas uma informação, perde a chance de perceber onde a história foi dobrada, onde o sentido foi desviado, onde o cristianismo secreto foi mantido vivo longe dos holofotes. E quando a última peça encaixar, você vai entender por que certas verdades não são negadas à força, mas adiadas com suavidade até que a maioria desista de procurar. Você não chegou até aqui por acaso, e essa frase não é um elogio barato, é um espelho incômodo. Existe algo em você que cansou de ser alimentado só com versões prontas da verdade. Algo que já não aceita a fé como decoração emocional, mas como um território vivo, exigente, quase perigoso. E talvez seja por isso que a ideia de um código escondido dentro do cristianismo não te pareça absurda, e sim estranhamente familiar. Porque em algum ponto da vida, mesmo que você não tenha dado nome a isso, você sentiu o peso de uma pergunta que não cabia em nenhuma resposta popular. Você sentiu a distância entre a palavra dita e a verdade pressentida. E é nesse intervalo silencioso que o pensamento de Thoth começa a respirar, como se dissesse que a realidade não é o que foi contado, mas o que foi cuidadosamente editado. Há ensinamentos que se sustentam pelo amor e há narrativas que se sustentam pelo medo de olhar além. E quando você percebe essa diferença, o chão muda de textura. Não é que você deixe de crer, é que você começa a suspeitar do formato da crença que te foi entregue, como se a chama fosse real, mas a lamparina tivesse sido escolhida por quem não queria ver muita luz. A Bíblia etíope aparece então não como um objeto distante de museu, mas como uma ferida histórica que alguém tentou cobrir com panos bonitos demais. Ela não é apenas um livro, ela é uma lembrança de que o cristianismo já teve mais de um pulmão, mais de uma língua, mais de uma forma de pronunciar o sagrado sem pedir licença às versões oficiais do mundo. E quando você toca essa ideia, mesmo só com o pensamento, algo em você reage.
reação física quase, uma contração no peito, uma vigilância antiga nos ombros, como se sua própria memória espiritual estivesse dizendo cuidado. Não porque o conhecimento seja mau, mas porque ele costuma custar o conforto de quem prefere dormir dentro de certezas herdadas. Todd não seria o tipo de autoridade que acalma sua ansiedade com frases doces. Ele seria o tipo de presença que te faz encarar o que você evitou por anos sem perceber. A escrita na visão dele é um ritual de configuração interna. Não é só registro, é engenharia de consciência. E se isso for verdade, então cada tradição que sobreviveu aos séculos sobreviveu também por ter sido moldada como uma arquitetura mental. E o que acontece quando você aceita essa hipótese por alguns segundos? Acontece que um evangelho não é apenas uma história sobre o que aconteceu. Ele pode ser também um mapa sobre como a mente humana deve funcionar para permanecer obediente, dócil, previsível. E esse pensamento incomoda porque ele não ataca a sua fé. Ele apenas pergunta quem desenhou o caminho por onde sua fé anda. Talvez você já tenha sentido isso quando tentou rezar em um dia em que a alma estava exausta. Você repetiu palavras sagradas, mas por dentro existia uma pergunta mais forte que a liturgia. Será que estou me conectando com o divino ou com uma versão administrada do divino? Será que minha devoção é ponte ou é jaula? A Bíblia etíope, nesse cenário, vira um sussurro de alternativa. Não uma rebelião vazia, mas uma possibilidade de profundidade. Como se certos textos tivessem sido preservados ali porque carregavam uma frequência que não se encaixava em agendas de controle espiritual. E quando uma verdade não se encaixa, ela não é necessariamente destruída. Às vezes, ela é apenas empurrada para a margem do mapa. É estranho perceber que o que sobreviveu não foi apenas o que era verdadeiro, mas o que era conveniente. Essa constatação pode soar cruel, mas também libertadora. Porque se houve seleção, então houve o que ficou de fora. E se houve o que ficou de fora, então existe um espaço legítimo para a sua intuição desconfortável, para aquela sensação de que te contaram uma história grande demais para caber inteira em uma única tradição. Pense no seu próprio interior como uma biblioteca antiga coberta de poeira. Você não perdeu os livros, você só parou de visitá-los. E agora, uma porta range de novo. O que Todd provoca não é um conflito externo, mas uma arqueologia emocional. A coragem de desenterrar o que você mesmo enterrou para continuar pertencendo. Há um momento em que o buscador percebe que a paz que possuía era um acordo silencioso com a própria ignorância. E isso dói. Dói porque rompe a identidade que você construiu para ser aceito, para ser fiel, para ser correto, mas também alivia porque a alma não foi feita para caber em molduras pequenas. Ela foi feita para expandir até que as perguntas virem caminho. E se o cristianismo secreto que atravessa a Bíblia etíope não for um escândalo, mas um lembrete de que a espiritualidade original talvez fosse mais vasta, mais simbólica, mais iniciática do que a versão domesticada que virou rotina, não para destruir sua fé, mas para devolvê-la ao lugar de experiência viva, não de repetição automática. Porque o código que você acha que procura em um livro pode estar, na verdade, procurando você. Como se certos textos não fossem apenas lidos, mas despertados por quem chega com a ferida certa, a fome certa, o momento interno certo. E talvez esse seja o ponto mais perturbador de todos. O segredo não se revela quando você quer, mas quando você está pronto para suportar o que ele muda em você. E é aqui que o fio se aperta. Você pode sentir a tentação de tratar isso como curiosidade histórica, como uma pauta interessante, como um tema exótico. Mas se fizer isso, vai perder o que está vivo por trás da superfície. Porque o que está em jogo não é só o que a Bíblia etíope contém. É o que ela provoca em quem a encara sem armadura. É a possibilidade de que sua fé não esteja no fim de uma jornada, mas no começo de uma decifração que ainda não ousou começar. Você pode sentir agora uma espécie de resistência interna, como se uma parte sua dissesse que é perigoso ir longe demais. E outra parte,
mais silenciosa, mais antiga, respondesse que é perigoso não ir. Esse conflito não é intelectual, é existencial. Porque quando alguém toca na ideia de um cristianismo secreto, a mente tenta transformar tudo em debate externo, mas o corpo sabe que o verdadeiro embate acontece dentro. Há memórias emocionais que não são suas, mas que você carrega como herança. A culpa aprendida antes mesmo de ser explicada. O medo de questionar, disfarçado de humildade. A sensação de que se você olhar para fora do perímetro autorizado, algo em sua vida espiritual vai desabar. Só que talvez o que desabe não seja a fé, e sim o controle que colocaram sobre ela. Thoth, se observado não como personagem distante, mas como símbolo da inteligência sagrada, não te convidaria a trocar uma crença por outra. Ele te convidaria a recuperar a arte de ver. E ver nesse sentido não é acumular informações, é atravessar ilusões com o próprio sangue emocional. É aceitar que a verdade costuma começar como desconforto antes de virar clareza. Por isso a Bíblia etíope não entra como argumento, mas como ruptura. Ela interrompe a narrativa lineal que te ensinaram a respeitar. Ela abre uma fenda no roteiro oficial da história cristã. E nessa fenda você enxerga algo que quase todo mundo tenta ignorar. A espiritualidade sempre foi plural antes de ser administrada. E o que foi administrado não foi só o texto, mas a imaginação do mundo. Imagine a fé como um rio que foi canalizado. A água continua sendo água, mas o percurso foi reduzido, disciplinado, domesticado para não inundar as cidades do poder. Ninguém nega o rio, apenas afirma que ali é o único leito possível. E quando você encontra uma fonte lateral, antiga, guardada em outra geografia espiritual, começa a entender que o rio sempre teve braços que não aparecem nos mapas distribuídos ao povo. Você já percebeu como certas perguntas são tratadas como ameaça? Não porque sejam maldosas, mas porque são livres demais. Existe uma pedagogia do silêncio e ela é sofisticada. Ela não te proíbe explicitamente de buscar. Ela apenas te convence de que buscar é sinal de fraqueza espiritual. E assim, o curioso vira culpado antes mesmo de abrir o livro. A Bíblia etíope, com sua presença histórica e espiritual, funciona como um lembrete rude de que o cristianismo não nasceu como bloco único. Ele respirou em múltiplas margens, em múltiplos idiomas internos, em múltiplas chaves simbólicas. E quando uma tradição guarda textos que outras abandonaram, ela guarda também a possibilidade de um cristianismo que não foi simplificado para caber em uma narrativa de controle. Isso mexe com a autoestima espiritual de qualquer pessoa, porque você começa a suspeitar que aquilo que te disseram ser o todo talvez tenha sido o recorte. E quando o recorte é bom, ele parece inteiro, ele parece definitivo, ele parece o fim da busca. Mas há um sinal que denuncia a incompletude. A sua sede não diminui. Ela volta, ela insiste, ela cresce. Você não precisa ter estudado história para reconhecer essa sensação. Você reconhece pela vida. Sempre que uma verdade é reduzida, a alma sente. Sempre que uma explicação é estreita demais para a complexidade do sofrimento humano, alguma coisa em você rejeita com delicadeza, mesmo fingindo aceitar. E isso não é rebeldia. É inteligência emocional em estado de sobrevivência. O pensamento de Thoth opera justamente nesse ponto em que a mente e a memória emocional se encontram. Ele sugere que o símbolo não é enfeite religioso, é tecnologia interna. Um símbolo pode curar ou aprisionar, dependendo de como foi organizado dentro do seu olhar. E se textos sagrados são também sistemas simbólicos, então a seleção do que entra e do que sai altera a arquitetura do espírito coletivo. Há uma tristeza que surge quando você percebe isso pela primeira vez. Não uma tristeza dramática, mas uma dor limpa, como quem descobre que foi protegido demais e, por isso, privado de crescer. Você percebe que talvez tenham te dado uma fé para obedecer e não uma fé para despertar.
E essa percepção não destrói a oração. Ela a torna mais verdadeira, porque agora você não ora para agradar o medo, mas para reencontrar a presença. Em algum momento, o espectador que está realmente vivo dentro desta narrativa vai sentir uma pergunta que não dá para desver. Se existiu um cristianismo secreto preservado em linhas que resistiram ao tempo, por que você nunca ouviu falar dele com profundidade? Por que esse assunto parece sempre tratado como nota de rodapé ou exotismo distante? Por que a curiosidade espiritual sobre essas versões é tão facilmente ridicularizada? A resposta mais fácil seria acusar pessoas ou instituições. Mas isso seria pequeno demais para o que estamos tocando. O problema não é um vilão externo único. O problema é um mecanismo histórico que aprende a proteger o centro do poder, diminuindo as margens. E quando você entende esse padrão, sua visão do sagrado fica mais madura. Você passa a amar a fé sem idolatrar o controle. E então surge o segundo incômodo. Talvez você não tenha medo de perder a fé. Talvez você tenha medo de descobrir que sua fé pode ser maior do que a vida que você construiu ao redor dela. Porque uma fé maior exige uma pessoa maior, exige uma coragem nova, exige abandonar identidades confortáveis, exige suportar a solidão temporária de quem começa a ver antes de conseguir explicar. É assim que o código se apresenta, não como um enigma para intelectuais, mas como um espelho para quem carrega feridas espirituais que nunca cicatrizaram direito. O código não é só sobre o que está escrito, é sobre o que foi silenciado dentro de você ao longo dos anos, sobre as vezes em que você sentiu o sagrado, mas foi instruído a desconfiar da própria experiência. Há uma beleza paradoxal nisso, porque a Bíblia etíope pode acabar servindo menos como prova externa e mais como catalisador interno. Ela pode não ser o lugar onde você encontra todas as respostas, mas pode ser a faísca que te faz voltar a perguntar com dignidade. E às vezes, a dignidade de perguntar é o começo da libertação. Você já notou como a vida moderna também tenta reduzir o mistério de tudo? Transformar o sagrado em produto rápido, em motivação de poucos segundos, em frase que cabe em uma tela curta. E quando algo pede profundidade, o mundo acelera para não ouvir. Só que a alma não acelera de verdade. Ela apenas adoece em silêncio. Por isso, esta jornada não pode ser tratada como curiosidade de arquivo antigo. Ela tem que ser sentida como um confronto delicado, com a forma como você foi treinado a viver sua espiritualidade. Porque talvez o cristianismo secreto não seja apenas um conjunto de textos diferentes. Talvez seja uma maneira diferente de respirar o divino, uma maneira que não cabe nos hábitos emocionais que você aprendeu. E quando essa possibilidade atravessa você, algo muda no modo como você encara sua própria história. Você lembra de momentos em que sentiu uma verdade interior, mas engoliu por medo de estar errado. Você lembra de conversas em que quis perguntar algo mais profundo, mas recuou para não parecer fraco na fé. Você lembra de noites em que a oração era mais um pedido de aprovação do que um encontro real. Isso não te condena. Ao contrário, te humaniza, porque o caminho do despertar espiritual nunca foi linear. Ele é cheio de voltas, de contratos internos, de pequenas traições a si mesmo, feitas apenas para continuar pertencendo. E reconhecer isso é um ato de cura. Você não está aqui para se culpar pelo passado. Você está aqui para recuperar a autoridade sobre a sua busca. Thoth, como arquétipo de sabedoria e registro, indica que toda tradição verdadeira tem camadas. Há o texto para o conjunto e há o texto para o iniciado. Não iniciado como elite arrogante, mas iniciado como aquele que atravessou a noite interna do medo e voltou com olhos mais honestos. E talvez a Bíblia etíope carregue ecos desse segundo nível, esse nível que não se entrega a quem busca apenas confirmação de certezas antigas. É por isso que a sensação que você tem agora não é totalmente confortável, porque códigos reais não são entregues como brindes, eles exigem transformação prévia.
Eles exigem disposição para perder uma versão de si mesmo antes de ganhar outra. E isso é assustador, porque a identidade espiritual costuma ser uma das últimas máscaras que a pessoa aceita retirar. Só que existe algo libertador no meio desse medo. A ideia de que a fé pode ser suficientemente forte para sobreviver ao questionamento, ao aprofundamento, à expansão. A ideia de que o divino não é tão frágil quanto as estruturas que tentam controlá-lo. A ideia de que talvez Deus não esteja te pedindo silêncio, mas coragem. Quando você olha assim, a Bíblia etíope não se torna um objeto de disputa, mas um convite de maturidade. Ela te chama para uma fé que não se sustenta pela proibição de perguntas, mas pela capacidade de atravessá-las sem fugir. Ela te chama para uma espiritualidade que não teme o símbolo porque entende o poder do símbolo como construção de consciência. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe na primeira leitura desse tema. O que foi escondido historicamente costuma ser escondido também psicologicamente. Como se a mesma lógica que seleciona textos no mundo externo selecionasse memórias e intuições no mundo interno. Você aprende a censurar partes da sua percepção para continuar vivendo em paz com o que te ensinaram. Mas essa paz não dura. Ela rachou em você em algum momento. Talvez tenha sido uma perda, uma injustiça, uma oração que parecia não atravessar o teto. Talvez tenha sido a percepção de que o discurso bonito não respondia ao caos concreto do seu cotidiano. E quando a fé oficial não conversa com a dor real, a pessoa não perde a fome de Deus. Ela perde a confiança na embalagem. Então você começa a buscar não um novo Deus, mas um acesso mais verdadeiro ao mesmo mistério. E isso é o que faz este tema ser perigoso para estruturas rígidas e precioso para pessoas vivas. Porque o cristianismo secreto, seja qual for sua forma final, retorna como lembrança de que o sagrado não pertence a uma única versão do mundo. Se você sentir a tentação de escolher um lado rápido demais, resista. Não transforme isso em guerra de opiniões. A travessia proposta aqui é mais íntima. É a travessia de quem aceita ficar alguns instantes sem uma resposta definitiva para permitir que a pergunta amadureça o suficiente por dentro. Porque a pergunta certa, quando amadurece, vira chave. E a chave certa abre portas que você nem sabia que carregava. E talvez seja exatamente isso que este código pretende fazer. Não te dar um segredo para você exibir, mas te devolver um olhar que você perdeu. Um olhar menos domesticado, menos ansioso por aprovação, menos dependente de autoridades externas para validar o que seu espírito pressente em silêncio. O que vem depois desta camada é ainda mais delicado, porque se você aceitar que existe um cristianismo preservado em molduras diferentes, você terá de encarar outro fato ainda mais íntimo. A sua própria vida espiritual pode ter sido vivida por um roteiro que não foi escrito por você. E quando essa percepção chega, muitas pessoas se defendem com sarcasmo ou negação. Mas quem permanece, quem suporta a honestidade desse instante, começa a sentir algo raro, uma espécie de liberdade com reverência, como se finalmente fosse possível amar o sagrado sem ser prisioneiro do medo, como se finalmente fosse possível rever o passado sem desprezar o que foi genuíno, como se finalmente fosse possível continuar crendo e ao mesmo tempo voltar a respirar. Porque a verdade não precisa destruir sua história. Ela precisa apenas devolver a você a parte dela que te faltou. E talvez a Bíblia etíope não seja o fim de um caminho misterioso, mas o começo de uma reconciliação com a sua própria inteligência espiritual. E quando você entender isso por inteiro, vai perceber que o código nunca foi só uma mensagem escondida em textos antigos. O código sempre foi a forma como você aprende a se tornar alguém capaz de ler com alma, sentir com lucidez e crer com coragem. E esta jornada ainda não chegou nem perto do ponto em que o silêncio vira revelação. Quando você se permite ficar mais alguns instantes dentro desse território, sente um tipo de vertigem que não vem do medo do desconhecido, mas do medo de reconhecer o conhecido que foi escondido. Porque há coisas que não assustam por serem novas, e sim por parecerem antigas demais dentro de você.
como se uma parte da sua alma tivesse esperado anos pela permissão de admitir que a história não estava completa. A mente humana é treinada para chamar de estabilidade aquilo que muitas vezes é apenas repetição. E quando alguém toca no eixo de uma tradição tão profunda quanto o cristianismo, o primeiro impulso é proteger o hábito, proteger o chão conhecido, proteger a narrativa que te manteve de pé quando você não tinha forças para olhar além. Isso não é erro, é sobrevivência emocional. Mas a sobrevivência tem um prazo invisível. Chega um momento em que aquilo que te salvou ontem começa a limitar o que você precisa ser amanhã. E é nesse momento exato que o símbolo de Thoth atravessa o cenário como um lembrete austero. Toda verdade que permanece viva exige evolução do olhar. Caso contrário, ela vira ritual vazio, e o ritual vazio vira anestesia espiritual. Você talvez tenha crescido ouvindo que questionar era falta de respeito. Mas o que ninguém te disse é que existe um questionamento que é oração. Um tipo de pergunta que não nasce da arrogância, mas da fome. E fome não é pecado quando o alimento é real. Fome é sinal de que algo em você ainda está vivo o suficiente para não se contentar com migalhas. É por isso que a Bíblia etíope aparece como uma tensão silenciosa no coração desse tema. Não porque ela precise competir com outras tradições, mas porque sua existência quebra o feitiço da exclusividade. Ela é um lembrete de que o sagrado não depende de uma única versão para sobreviver. Depende de quem está disposto a atravessar o que o sagrado pede. Honestidade interna. Pense na sensação de estar em uma sala escura por tanto tempo que seus olhos se acostumam ao pouco. De repente, alguém abre uma janela. A luz não é inimiga, mas dói. E você pode chamar essa dor de ameaça ou pode chamá-la de ajuste. Talvez este processo seja exatamente isso, um ajuste do olhar espiritual para uma luminosidade que sempre existiu, mas esteve filtrada pelo medo de excesso. O que Thoth sugere, dentro desse clima de mistério, é que os textos não são palavras mortas, são organismos de consciência. Eles são como sementes de visão. Algumas são plantadas para multiplicar libertação, outras são plantadas para multiplicar dependência. E a diferença entre uma e outra não está apenas no conteúdo, mas no efeito psicológico que produzem em quem as lê. Quando você observa sua própria história de fé, consegue identificar momentos em que o discurso te elevou e momentos em que te encolheu. E isso é profundamente importante, porque uma tradição que te torna menor do que sua própria dignidade espiritual não está te aproximando do divino, está te aproximando do controle. E o controle não precisa ser cruel para ser controle. Às vezes, ele é doce, afável, paternal, exatamente para não ser reconhecido como prisão. Há uma parte sua que talvez sinta vergonha de admitir esse tipo de pensamento, como se fosse traição. Mas a verdade é que a lealdade mais profunda não é a forma externa da fé, e sim ao significado interno dela. Você não está desrespeitando o sagrado ao querer compreendê-lo com mais profundidade. Você está honrando a própria inteligência espiritual que o sagrado colocou em você. E então surge uma pergunta que é quase impossível de evitar. Se existiu uma continuidade de textos e visões preservadas na tradição etíope, o que isso diz sobre o modo como o cristianismo foi filtrado em outros caminhos? O que isso diz sobre as escolhas silenciosas que moldaram o que você aprendeu a chamar de normal? E o mais importante, o que isso diz sobre o que ainda pode ser recuperado no coração humano quando ele se recusa a viver de um único ângulo da verdade? Essas perguntas não pedem resposta rápida, pedem maturação. Pedem que você suporte a ambiguidade por um tempo, como quem atravessa um deserto sem falsos oásis. Porque o conhecimento que transforma não costuma ser confortável de primeira. Ele toca camadas antigas de identidade. Ele ameaça a paz superficial para oferecer uma paz mais verdadeira depois.
É aqui que o tema se torna pessoal demais para ser apenas histórico, porque não se trata apenas do que foi preservado em um livro. Trata-se de como você preservou ou abandonou partes de si mesmo para caber no que esperavam da sua fé. Quantas vezes você engoliu sua intuição só para não parecer fraco? Quantas vezes você fingiu certeza quando por dentro havia uma dúvida legítima pedindo espaço? O cristianismo secreto, quando visto por esse prisma, pode ser lido como metáfora de algo mais íntimo. Todo ser humano carrega um texto etíope interno, uma versão não domesticada de sua conexão com o sagrado. Uma versão que não foi reduzida ao que é socialmente aceitável. Uma versão que ainda existe, mas que talvez tenha sido empurrada para o fundo do coração como uma carta que ninguém tinha permissão para abrir. Thoth, enquanto princípio de registro e revelação, não estaria interessado em escândalos. Ele estaria interessado em instrumentos. Ele perguntaria qual ferramenta espiritual te foi dada e o que foi retirado dela. Ele perguntaria de que forma o símbolo foi usado para abrir portas ou para limitar caminhos. Ele lembraria que o conhecimento verdadeiro não serve para te tornar dependente de uma autoridade externa, mas para te ensinar a reconhecer a autoridade dentro de você. Essa ideia pode causar um alívio silencioso, quase perigoso, de tão libertador. Porque se a fé não precisa ser uma cela, então ela pode voltar a ser um encontro. E se ela pode voltar a ser encontro, então você não precisa mais performar espiritualidade para ser aceito. Você pode viver espiritualidade como realidade interna, com dúvidas honestas, com coragem emocional, com a simplicidade de quem não precisa fingir que já sabe tudo. Mas é aqui também que o risco aparece, porque quando você se aproxima desse tipo de liberdade, o ego tenta transformar tudo em orgulho. Tenta fazer da descoberta uma arma. Tenta usar o mistério como superioridade. E a verdadeira tradição iniciática sempre alerta contra isso. Não porque o ego seja mau, mas porque ele é ansioso. Ele quer usar a luz para se exibir antes de aprender a sustentá-la com humildade. Então a jornada precisa permanecer densa e humana. Você não está aqui para trocar uma jaula por outra. Você está aqui para reconhecer o que é vivo em sua alma e o que é automático em seus hábitos. Você está aqui para perceber a diferença entre o sagrado e a administração do sagrado, entre o encontro com o divino e o medo de desobedecer a uma narrativa. Quando você permite que essa distinção exista, começa a notar um fenômeno discreto no próprio coração. A oração muda de temperatura. Ela deixa de ser um pedido de permissão para respirar e passa a ser uma forma de escuta. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser linguagem. E o texto sagrado deixa de ser apenas um registro do passado e passa a ser um espelho do presente. Por isso a Bíblia etíope não é apenas um objeto de curiosidade para o mundo externo. Ela pode funcionar como catalisador simbólico de uma revolução interna. Ela pode te lembrar que existirão sempre versões do sagrado que resistem ao tempo, porque falam com uma parte do humano que não aceita ser domesticada. E essa parte do humano não é rebelde por vaidade. Ela é rebelde por amor à verdade. Se você sente um peso no peito ao ouvir isso, é provável que não seja medo de perder a fé. É medo de perder a identidade confortável que você construiu ao redor dela. Porque uma fé mais profunda exige uma vida mais profunda. Exige que você pare de usar o sagrado como abrigo contra o mundo e passe a usá-lo como força para atravessar o mundo sem se diminuir. E esse é um tipo de maturidade rara, porque ela não te torna agressivo com as tradições que te formaram. Ela te torna mais amplo. Você consegue reconhecer o que foi sagrado e curativo no que recebeu, ao mesmo tempo em que reconhece os limites humanos daquilo que foi transmitido. Você não precisa odiar o passado para crescer além dele. Há uma imagem que pode te ajudar a sentir isso com mais nitidez. Imagine que sua fé é uma casa ancestral. Você foi criado nela. Você ama partes dela. Ela te protegeu da chuva em noites difíceis. Mas um dia você encontra
encontra uma porta trancada no fundo do corredor e percebe que ninguém te disse que ela existia. Você não precisa incendiar a casa, só precisa ter coragem de girar a chave. Talvez essa seja a função do código, não como teoria, mas como experiência emocional. Ele não quer te tirar do caminho. Ele quer te mostrar que o caminho tem profundidades ocultas e que a Bíblia etíope, nessa narrativa, é uma das portas possíveis para uma memória espiritual mais vasta do que a superfície permite enxergar. E quando você começa a aceitar essa possibilidade, um novo tipo de pergunta aparece, mais íntima e mais perigosa. O quanto da sua vida foi guiada por medo disfarçado de virtude? O quanto do seu silêncio foi reverência real? E o quanto foi apenas treinamento para não incomodar a ordem? O quanto das suas certezas são suas e o quanto foram herdadas por pura necessidade de pertencer? Essas perguntas não são para te ferir, são para te libertar com delicadeza. Porque o ser humano não evolui apenas quando aprende algo novo. Ele evolui quando tem coragem de desaprender o que o tornou menor. E o cristianismo secreto, visto por essa lente, não é uma ruptura de fé. É um convite para que a fé deixe de ser pequena. O mais estranho é que, no fundo, você sempre soube disso. Talvez não com palavras, talvez apenas com sensações. Aquela impressão de que havia algo a mais por trás do que te contaram. Aquela intuição súbita durante uma leitura, uma oração, um momento de dor. Como se uma presença discreta dissesse que a verdade divina é maior do que a versão humana que tentaram organizar. E é por isso que você não conseguirá mais ouvir esta história como ouvia antes. Porque agora existe uma rachadura produtiva na sua percepção. Uma rachadura que não destrói. Uma rachadura por onde o ar entra. E onde o ar entra, o espírito respira. E onde o espírito respira, a fé deixa de ser um costume e volta a ser um destino em movimento. O que está se formando aqui ainda não é a revelação final, mas um estado interno de prontidão, como se sua consciência estivesse sendo treinada para reconhecer sinais que sempre estiveram ali, mas que você não tinha estrutura emocional para ler. E talvez esse seja o ponto mais importante desta camada. O código não é apenas algo que você descobre, é algo que te transforma até que você se torne capaz de descobri-lo. Então, permaneça nesse limiar com coragem tranquila, porque o que vem adiante não precisa ser um choque destrutivo. Pode ser uma reconfiguração silenciosa do que você pensa, do que você sente, do que você tolera como verdade. E quando essa reconfiguração ganha forma, você percebe que o cristianismo secreto da Bíblia etíope talvez seja menos um segredo para ser provado e mais uma porta para ser atravessada por quem já não quer viver com metade do espírito acordado. Há um instante muito específico em que a pessoa percebe que a própria vida espiritual foi vivida como uma casa com luzes acesas, apenas em alguns cômodos. Ela não era falsa, ela não era inútil, ela apenas era parcial. E quando essa percepção chega, não chega como uma tese, chega como uma sensação física de incompletude, como se algo dentro de você dissesse que a verdade não te abandonou, apenas ficou esperando você parar de se contentar. É assim que o tema do código começa a ganhar uma temperatura humana. Porque o código não é um enfeite intelectual, ele é um tipo de chamada interna, uma convocação íntima que faz você revisitar as palavras que sempre respeitou, mas nunca ousou atravessar por dentro. E o mais desconcertante é que você pode amar profundamente uma tradição e ainda assim reconhecer que ela não te contou tudo o que poderia ter contado. A memória coletiva do cristianismo, quando passa por muitos séculos de disputa, poder e sobrevivência institucional, cria uma camada de proteção em torno do que é permitido sentir e pensar. Essa camada não é necessariamente maliciosa. Muitas vezes, é só o modo como as estruturas tentam garantir continuidade. Mas a continuidade, quando vira dogma emocional, pode sufocar a expansão legítima da alma. E é justamente aí que a Bíblia etíope se torna uma presença que não cabe em gavetas simples.
Ela não é apenas uma coleção de textos. Ela é o símbolo de uma possibilidade histórica que abre um espaço psicológico. Ela sugere, apenas por existir, que a narrativa do sagrado não foi única e que a unidade que te ensinaram talvez seja o resultado de um longo processo de seleção, não a prova de uma totalidade absoluta. Você sente o impacto disso quando nota que a sua fé sempre teve um preço invisível, o preço de não perguntar demais, o preço de não ir fundo demais, o preço de manter a espiritualidade dentro de uma forma socialmente aceitável, mesmo quando a sua dor pessoal pedia algo mais vivo, mais bruto, mais verdadeiro. E essa percepção, quando aparece, não acusa ninguém diretamente. Ela apenas ilumina um padrão. O padrão é simples de nomear e difícil de encarar. Quando a fé vira um sistema fechado, ela não te ensina a crescer. Ela te ensina a permanecer. E permanecer pode ser bênção em tempos de desespero, mas vira prisão em tempos de maturidade. Porque a maturidade não pede que você abandone o sagrado. Pede que você pare de tratá-lo como se fosse frágil demais para lidar com a sua inteligência. Thoth, nessa atmosfera simbólica, entra como uma figura da lucidez sagrada. Não lucidez fria, mas lucidez que reconhece que o divino não teme investigação honesta. Ele também não teme a complexidade humana. E talvez toda vez que uma tradição tenta te convencer de que perguntar é perigoso, o perigo real não seja para a sua alma, mas para a forma como o poder se organiza em torno dela. É por isso que este caminho soa tão pessoal, porque ele obriga você a olhar para as suas próprias cicatrizes espirituais, aquela culpa que você nunca entendeu direito, aquela sensação de que, mesmo sendo devoto, ainda faltava algum tipo de intimidade verdadeira com o mistério. Aquela impressão de que certas respostas te davam paz por um dia e vazio por uma vida. E quando você admite isso sem se punir, algo silencioso começa a se reorganizar dentro de você. A fé deixa de ser um escudo contra a insegurança e passa a ser um terreno de honestidade. Você percebe que pedir profundidade não é ingratidão, é evolução. E evolução não é traição do que te formou. É a prova de que o que te formou foi vivo o suficiente para te empurrar além. A Bíblia etíope, então, se torna uma espécie de metáfora encarnada. Ela representa as verdades que permanecem fora do centro do palco, mas não fora do coração humano. Representa a persistência de uma corrente espiritual que não foi engolida por uniformidades históricas. E isso, por si só, gera uma pergunta interna que se recusa a morrer. O que mais foi preservado nas margens porque era intenso demais para a administração do consenso? Você pode tentar responder isso com análises externas e elas terão valor. Mas o que realmente transforma é quando você percebe que esse mesmo mecanismo existiu dentro de você. Você também selecionou partes de si para sobreviver. Também deixou de lado intuições, sonhos, percepções do sagrado que não combinavam com o ambiente onde precisava ser aceito. Você também foi, de algum modo, um editor da sua própria alma. E quando essa consciência surge, a experiência deixa de ser histórica e vira terapêutica. Não terapia no sentido moderno, mas cura no sentido espiritual. Você começa a entender que a busca por um cristianismo secreto talvez seja a forma simbólica de buscar um eu secreto, um eu que nunca foi autorizado a existir plenamente dentro das versões oficiais de quem você deveria ser. Há um tipo de alívio que nasce aí, porque você não precisa escolher entre negar tudo ou engolir tudo. Existe um espaço intermediário de maturidade onde você honra o que recebeu e, ao mesmo tempo, amplia o que você se permite buscar. Esse espaço não é confortável, mas é real. E ele costuma ser o berço de uma fé adulta, daquelas que não precisam de gritos para existir. O código, nessa camada da narrativa, não é uma senha arqueológica. É uma forma de dizer que existe uma gramática do sagrado
que passou por traduções não apenas linguísticas, mas psicológicas. A pergunta não é só o que foi escrito. A pergunta é para quem foi escrito, com que intenção de consciência, com que objetivo de formação interna do povo. Quando você pensa assim, tudo fica mais denso, porque você percebe que a espiritualidade é também uma força de modelagem do ser humano. Ela pode te tornar mais digno ou mais submisso, mais livre ou mais temeroso, mais consciente ou mais dependente. E reconhecer essa ambivalência não é atacar a fé, é tratar a fé com seriedade suficiente para não transformá-la em ingenuidade. E nenhuma seriedade espiritual nasce sem atravessar uma noite interna. Você está entrando justamente nessa noite, não uma noite depressiva, mas uma noite iniciática. Aquela em que você aprende a ficar em silêncio sem anestesia. Aprende a suportar o vazio temporário de não ter certezas prontas. Aprende a ouvir o que a sua própria alma já estava tentando te dizer há muito tempo. Porque talvez o cristianismo secreto da Bíblia etíope não seja apenas uma coleção alternativa de narrativas sagradas. Talvez seja um convite para se lembrar de que o cristianismo original pode ter sido, em alguma medida, mais simbólico, mais visionário, mais ligado a estados internos de despertar do que a versão reduzida que virou manual de comportamento. E se isso for verdade, então uma parte de você vai sentir alegria e outra parte vai sentir medo. Alegria por perceber que existe mais céu do que te deixaram enxergar. Medo por perceber que você terá de crescer para caber nesse céu. Porque um horizonte maior exige uma identidade maior. E a identidade maior não aparece sem ruptura de hábitos pequenos. Essa é a razão silenciosa pela qual tantas pessoas recuam exatamente quando a porta começa a abrir. Não por falta de fé, mas por excesso de custo emocional. O preço de expandir a consciência nem sempre é pago com estudo. Muitas vezes é pago com a coragem de decepcionar expectativas externas, com a coragem de admitir que você não quer mais viver espiritualidade só como performance social. E quando você atravessa essa etapa, mesmo que ainda com medo, descobre algo simples e poderoso. A sua fé não precisa ser defendida como guerra. Ela pode ser vivida como profundidade. Ela não precisa da sua raiva, precisa da sua honestidade. E honestidade, nesse contexto, é a capacidade de reconhecer que o divino não está preso à forma com que foi administrado. A Bíblia etíope, portanto, vira um símbolo de resistência do mistério. Um lembrete de que o sagrado sempre encontra um lugar para respirar quando tentam reduzi-lo a um único formato. E isso pode te ensinar uma lição íntima. Você também pode encontrar um lugar para respirar dentro da sua própria história, mesmo que tenham tentado te reduzir a uma versão única de si. É um encontro entre macro e micro, entre história e coração, entre manuscritos e memórias invisíveis. E você começa a perceber que a busca espiritual nunca foi apenas sobre textos antigos. Sempre foi sobre a coragem de chegar mais perto do que você realmente é, quando ninguém está te olhando, quando nenhuma autoridade externa está definindo o tamanho da sua alma. Por isso, a atenção precisa aumentar sem virar espetáculo. Porque a verdade que prestamos atenção de verdade não é a que nos entretém, é a que nos expõe. E este tema expõe uma parte de você que talvez você tenha protegido por anos. A parte que deseja um cristianismo mais vivo, mais profundo, menos domesticado. A parte que deseja não apenas crer, mas compreender com o coração inteiro. E você vai notar que, a partir daqui, não dá mais para voltar ao estado anterior com conforto total. Não porque você foi convencido por uma teoria, mas porque algo dentro de você foi tocado por uma possibilidade que faz sentido demais para morrer fácil. Uma possibilidade que te sussurra que o código não é um segredo externo para colecionar, mas uma chave interna para se tornar alguém mais inteiro diante do sagrado. E o mais inquietante é que essa chave não funciona quando você tenta usá-la para se sentir superior. Ela só funciona quando você a usa para se sentir verdadeiro.
Porque o cristianismo secreto, se existe como camada histórica e simbólica, não é um prêmio para o ego, é uma travessia para a consciência. E consciência, no fim, é o lugar onde a fé deixa de ser herança passiva e se torna um encontro ativo com aquilo que você sempre pressentiu existir, além das versões simplificadas do mundo. Talvez você tenha sentido, em algum ponto desta travessia, que não estava apenas ouvindo uma história, mas sendo observado por ela. Como se as palavras tivessem encontrado um lugar antigo em você, aquele lugar onde a fé não é hábito, e sim lembrança de algo maior que ainda não recebeu nome. O que Todd sussurra não é uma resposta pronta, mas uma mudança de postura interna. Não é um convite para abandonar o que foi sagrado na sua estrada, e sim para enxergar que o sagrado sempre teve corredores que você ainda não percorreu, porque existe um tipo de verdade que não se impõe. Ela se aproxima com cuidado, toca o ponto exato da sua dúvida mais honesta e então espera. Ela sabe que a alma precisa de tempo para não transformar revelação em ruído. Talvez você perceba agora que a Bíblia etíope não foi apenas uma chave externa nesta jornada. Ela funcionou como símbolo de algo ainda mais íntimo, a parte da sua espiritualidade que resistiu ao encolhimento, a parte que não aceitou ser reduzida a uma única forma de respirar o divino. E se isso doeu em algum momento, é porque a expansão é sempre um tipo de parto silencioso. Não há crescimento real sem o desconforto de sair daquilo que parecia suficiente para uma versão antiga de você. O mais inquietante não é a ideia de um cristianismo secreto. É a possibilidade de que você tenha convivido com um chamado interno por anos e o tenha confundido com inquietação, quando na verdade era maturidade batendo a porta. Porque todo código verdadeiro não existe para ser exibido, mas para reorganizar o olhar. Ele não dá apenas informação, ele retira vendas. E a retirada de vendas é sempre um encontro com a beleza e com a responsabilidade de enxergar mais. Talvez seja por isso que esta experiência não termina em explicações finais. Ela termina em silêncio, cheio de sentido, como uma sala que permanece iluminada mesmo depois que a porta se fecha. Se você voltar à sua rotina amanhã, algo pequeno pode parecer diferente. Uma frase antiga pode ganhar peso novo. Uma oração pode soar mais verdadeira. Uma dúvida pode deixar de ser ameaça e passar a ser um caminho. E isso não é ruptura de fé, é despertar de fé. É a diferença entre repetir o que te deram e escolher com reverência o que você quer sustentar com a própria consciência. Todd sempre esteve ligado à escrita que salva o que o tempo tenta apagar. E talvez hoje o que precisa ser salvo não seja um texto perdido em bibliotecas distantes, mas a sua coragem de continuar vivo por dentro, mesmo quando o mundo prefere espíritos obedientes e adormecidos. Guarde esta sensação como quem guarda uma brasa, não para incendiar tudo, mas para não aceitar mais um frio espiritual que não combina com a sua sede. Se algo aqui tocou a sua história, permita que essa travessia não fique solitária. Transforme esse impacto em presença, em voz, em partilha de humanidade, com quem também está procurando um sinal que faça sentido. E se você quiser continuar decifrando essas camadas comigo, deixe um comentário com o que mais te inquietou. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que carrega perguntas silenciosas demais para ignorar. Porque há verdades que não pedem aplauso, pedem continuidade. E às vezes, a forma mais simples de honrar um despertar é se inscrever para seguir adiante, como quem escolhe caminhar com a própria alma acordada. O código não é o fim da busca, é o instante em que você decide não adormecer de novo.